Antes de começarmos, quero te pedir algo simples. Pare, respire e preste atenção em você por um instante. Você está aqui porque algo dentro de você está cansado, cansado de tentar, cansado de dar tudo e receber pouco, cansado de esperar por alguém que não vê, não cuida, não valoriza. E mesmo assim, você continua, tentando entender, tentando salvar algo, tentando não se perder. Mas talvez hoje seja o dia de parar de correr atrás. Talvez hoje seja o dia de voltar para si. Este vídeo não é mais um conteúdo sobre como fazer alguém te amar. É sobre lembrar o seu valor, sobre recuperar sua força, sobre reconstruir seu centro. Aqui, você vai entender por que não precisa implorar por atenção. Porque quem realmente te merece, nunca vai te fazer duvidar de si. E como, quando você muda por dentro, tudo ao seu redor começa a mudar também. Se isso faz sentido para você, quero te convidar a deixar uma frase nos comentários. Uma frase simples, mas cheia de intenção. A partir de hoje, eu escolho a mim. Escreva. Mesmo que sua voz interior esteja fraca, mesmo que ainda duvide. Escreva como um ato de compromisso, de coragem, como um primeiro passo. Este vídeo é para você, que está pronto para parar de se perder nos outros e começar a se reencontrar em si. Agora sim, vamos começar. 1. O princípio do desapego. Quando alguém não te valoriza, a reação mais comum é tentar compensar. Você faz mais, se esforça mais, procura agradar, chamar atenção, provar que merece um espaço na vida da outra pessoa. Mas essa estratégia, longe de funcionar, tem o efeito oposto. Quanto mais você persegue alguém que não te valoriza, mais você se desgasta e mais se afasta de si mesmo. O princípio do desapego, como os estoicos o compreendiam, não é uma tática para provocar interesse. É uma transformação profunda. É um corte com a necessidade constante de aprovação externa. Não se trata de fingir frieza, nem de jogar com sentimentos. Trata-se de aprender a soltar o controle, de entender que o comportamento dos outros não está nas suas mãos e que basear seu valor pessoal na forma como alguém te trata é uma forma lenta de destruição emocional. O desapego começa com uma pergunta essencial: por que estou aceitando tanto de alguém que me dá tão pouco? Essa pergunta não é confortável, mas é necessária. Ela obriga você a enxergar com honestidade, a reconhecer quantas vezes você deu sem receber, falou sem ser ouvido, esteve presente para quem nunca esteve por você. Quando essa consciência chega, uma porta se abre, a porta de volta para si mesmo. Praticar o desapego não significa deixar de amar, nem deixar de se importar. Significa parar de implorar, parar de justificar o injustificável, parar de investir energia em quem não cuida dela. Significa também parar de sempre tomar a iniciativa. Se você é quem sempre envia mensagens, quem liga, quem propõe encontros, pare. Não para punir o outro, mas para observar. Se a outra pessoa não se move na sua ausência, isso já é uma resposta. Mas o desapego não é só ausência, é presença em você. Aquilo que antes você depositava no outro, agora devolve para o seu mundo interior. Investe em si, estuda, aprende, cuida da sua saúde, dorme melhor, se cerca de pessoas que realmente te querem bem. Recupera sua energia. E essa energia, renovada e em paz, se torna magnética. E então algo curioso acontece. Ao deixar de estar tão disponível, você começa a despertar o interesse. Aquela pessoa que te ignorava agora se pergunta o que mudou. Por que você não está mais tão presente? O que você está fazendo? Se há alguém novo. Mas isso mesmo que aconteça, não é o objetivo. O objetivo real é que você deixe de sentir falta de si mesmo. O desapego genuíno te liberta, porque devolve o controle da única coisa que você realmente pode comandar: suas decisões, seus limites, seu valor. Você já não precisa mais ser escolhido, porque agora foi você quem se escolheu. E isso muda tudo. Segunda, a lei do espelho invertido.
Existe uma verdade silenciosa em todos os relacionamentos. As pessoas te tratam, na maioria das vezes, do jeito que você mostra que aceita ser tratado. Essa é a base do que chamamos aqui de lei do espelho invertido. Não é uma teoria vaga, nem um conceito esotérico. É um reflexo direto e muitas vezes doloroso. O que você tolera, se repete. O que você permite, se normaliza. E o que você aceita calado, se torna o padrão. Quando alguém não te valoriza, nem sempre é porque não vê seu valor, mas porque em algum ponto você parou de mostrar. Talvez tenha sido sem perceber, aceitando menos do que merecia, silenciando quando doía, perdoando sem mudanças reais, dando mais do que recebia. E cada uma dessas atitudes, mesmo que tenham nascido do carinho ou do medo de perder, enviaram um recado claro. Esse tipo de tratamento é aceitável para mim. A lei do espelho invertido ensina que a maneira como você se trata define como os outros vão te tratar. Se você ignora suas próprias necessidades, se ultrapassa seus limites, se não se reconhece, como espera que alguém faça isso por você? Essa reflexão não é para te culpar, é para te despertar. Porque quando você entende isso, pode mudar tudo. O primeiro passo é identificar onde você tem aceitado menos do que merece. Talvez esteja permitindo que alguém cancele planos com você o tempo todo. Talvez esteja aceitando ser uma opção de conveniência e não uma prioridade. Talvez esteja tolerando comentários que te ferem ou atitudes que minam sua autoestima. São nesses detalhes que o seu valor está sendo moldado ou negligenciado. O segundo passo é começar a se tratar como gostaria de ser tratado. Com respeito, com atenção, com carinho. Isso inclui cuidar da sua saúde mental, física e emocional. Falar consigo com gentileza, honrar seus próprios limites, celebrar suas pequenas conquistas, não para parecer forte, mas para ser, para se fortalecer de verdade. O terceiro passo é agir como alguém que merece o melhor. Não com arrogância, mas com firmeza, com consciência de quem é. Se alguém cruza uma linha, você se afasta. Se alguém desrespeita seu tempo, você se retira. Se alguém te oferece migalhas, você diz não, obrigado. Porque seu valor já não está em discussão. Está claro, está sólido. E quando você começa a viver assim, algo muda. A pessoa que antes te tratava com frieza começa a sentir que algo está diferente. Não entende bem o que, mas sente. E essa energia nova, mais calma, mais firme, mais inteira, não passa despercebida. E mesmo que essa pessoa não mude, outras começam a aparecer. Gente que te vê, que te respeita, que te valoriza, porque agora você também faz isso por você. A lei do espelho invertido não é sobre controlar os outros, é sobre mudar o que você transmite. E quando você eleva o modo como se vê, o mundo inteiro responde. Terceira, transforme a rejeição em poder. A rejeição dói. Ela atinge direto a sua autoestima. Faz você se perguntar o que fez de errado, o que faltou, onde se perdeu. É um silêncio que pesa, uma ausência que grita. Mas os estoicos enxergavam a rejeição de outra forma. Para eles não era o fim, era o início. Não era fraqueza, era um convite ao fortalecimento. Porque, segundo sua filosofia, todo obstáculo carrega dentro de si a semente de um avanço, inclusive quando o obstáculo é alguém que não te valorizou. Quando uma pessoa te rejeita, é natural pensar que o problema é você, que algo em você precisa ser consertado. Mas essa percepção é perigosa. Ela tira de você o senso de valor, te faz esquecer de tudo o que é. E o mais cruel, te faz tentar se transformar apenas para ser aceito por quem não soube enxergar. Os estoicos ensinam o contrário. Ensinam que não é sobre mudar para agradar o outro, é sobre crescer para si. Porque o modo como alguém te trata diz mais sobre essa pessoa do que sobre você. Rejeição não é sentença, é sinal, é um alerta. E quando você entende isso, algo começa a mudar. O primeiro passo é parar de implorar, parar de buscar explicações, parar de tentar provar valor. Em vez disso, você vira o foco para si. Começa a usar esse vazio para se reconstruir, para olhar para partes suas que estavam esquecidas,
sua confiança, sua independência, sua paz. E a partir daí, você começa a evoluir. Você estuda, cuida do corpo, retoma projetos, se aproxima de quem realmente te valoriza, fortalece sua mente, cria metas novas, não para provar nada a ninguém, mas para se reerguer, para se tornar alguém que não depende da aprovação de mais ninguém. E então, algo começa a acontecer. A pessoa que te rejeitou começa a notar. Você mudou. Não implora mais. Não reage como antes. Não está mais ali, sempre disponível. E essa mudança, mesmo que silenciosa, é sentida, porque o que é forte chama a atenção. Porque quem se reergue se torna magnético. Mas o mais importante não é o outro perceber. É você não precisar mais que percebam, porque agora você se basta. Porque agora você entende que o verdadeiro poder está em quem se levanta depois da dor, em quem transforma a ausência em presença interior, em quem cresce no silêncio, com firmeza e dignidade. Os estoicos diziam que o que impede o caminho, torna-se o caminho. E essa é a essência da rejeição usada com sabedoria. Ela te empurra para dentro, te força a amadurecer, a resgatar tudo o que você esqueceu que era. Rejeição dói, mas também revela. Revela quem não está pronto. Revela onde você precisa se curar. Revela a força que você ainda não usou. E quando você usa essa força, ninguém pode te parar, nem mesmo quem um dia te deixou de lado. Porque agora, quem volta a te olhar, vê outra pessoa, uma versão sua mais inteira, mais calma, mais forte, e talvez até se arrependa. Mas aí já é tarde, porque agora, quem não soube ficar, não tem mais espaço para voltar. Quarto, domine a arte da ausência. Um dos maiores segredos nos relacionamentos não está no que você faz quando está presente, mas no que acontece quando você decide se ausentar. A presença constante, sem medida, sem pausa, sem limite, cansa. Diminui o valor da sua atenção. Apaga o mistério. E o que é sempre acessível, cedo ou tarde, deixa de ser valorizado. Os estoicos sabiam disso. Sabiam que a mente humana deseja o que é escasso, o que exige esforço, o que não está sempre ao alcance. E por isso, dominar a arte da ausência não é um jogo. É uma escolha consciente. Uma forma de recuperar equilíbrio, de sair do automático, de criar espaço para que o outro te perceba e para que você se reencontre. A ausência não é sumir por orgulho, não é dar o famoso gelo para manipular. É aprender a se retirar com maturidade, é entender que a sua presença tem peso, tem valor, e por isso não deve ser oferecida a qualquer hora, de qualquer jeito, a qualquer custo. Quando você está sempre disponível, comunica mesmo sem querer que sua atenção é barata, que seu tempo não tem limite, que seu afeto está ali, mesmo sem reciprocidade. O primeiro passo para dominar essa arte é reduzir a disponibilidade. Se você responde mensagens em segundos, comece a responder com mais calma. Se vive cancelando seus compromissos para encaixar alguém que nunca faz o mesmo por você, pare. Proteja sua agenda, proteja sua paz. O segundo passo é deixar que o outro sinta sua falta. Parece simples, mas é profundo. Porque enquanto você estiver sempre ali, preenchendo todos os vazios, o outro nunca vai sentir o impacto da sua ausência. E é no silêncio, na falta, na pausa, que nasce a saudade, que surge a reflexão, que se revela o verdadeiro interesse. E nesse espaço que você cria, algo acontece. A mente do outro começa a se perguntar: o que houve? Por que ela mudou? Será que conheceu alguém? Será que me esqueceu? Essas perguntas mexem, tocam em algo interno, porque o ser humano valoriza o que pode perder. E a sua ausência, quando feita com consciência, desperta essa percepção. Mas atenção, essa ausência só é poderosa se for real, se for preenchida com você, com seu crescimento, com seu autocuidado, com seus projetos. Não adianta se ausentar esperando ser notado. Isso ainda é dependência. O que transforma é quando você se retira para se nutrir, para se reencontrar, para se fortalecer.
Os estoicos ensinavam que o verdadeiro domínio não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. E é exatamente isso que a ausência proporciona: controle, escolha, liberdade. Porque quando você aprende a não estar, também aprende a estar de forma diferente, mais inteiro, mais seletivo, mais claro sobre o que merece. Com o tempo, a ausência muda tudo. Quem te ignorava, começa a procurar. Quem te subestimava, começa a observar. Quem te usava como plano B, começa a repensar sua atitude. E se não mudar, tudo bem, porque você já mudou. E isso é o que importa. Dominar a arte da ausência é entender que o silêncio tem poder, que a distância revela verdades e que às vezes é saindo que você finalmente começa a ser visto. 5. A mentalidade estoica. Tudo começa na mente. A forma como você sente, reage, se machuca ou se liberta, nasce do que você acredita. E quando alguém não te valoriza, o primeiro golpe não vem de fora, vem de dentro. É aquele pensamento sutil que diz: eu não sou o suficiente. E se você acredita nisso, tudo ao seu redor confirma. As atitudes do outro te doem mais. O silêncio pesa mais. A rejeição parece pessoal, mas não é. E os estoicos sabiam disso. A mentalidade estoica não é frieza, é clareza. É entender que o que está fora do seu controle não deve governar sua paz. E os sentimentos, desejos ou atitudes de outra pessoa não estão no seu controle. Então, por que entregar seu equilíbrio a algo que não depende de você? O primeiro passo dessa mentalidade é separar o que você pode controlar do que não pode. Você não pode forçar alguém a te amar, não pode obrigar ninguém a te dar atenção, mas você pode escolher o que fazer com isso. Pode decidir não correr atrás, pode decidir não se abalar, pode decidir seguir em frente com dignidade. Essa escolha muda tudo, porque a maioria vive reagindo. Qualquer mensagem, qualquer ausência, qualquer mudança de tom vira tempestade. Quem pensa como um estoico age diferente. Observa, analisa e escolhe com calma. Isso, em um mundo barulhento, se torna magnético, porque quem tem paz dentro atrai respeito fora. Outro pilar da mentalidade estoica é aceitar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Isso não é desistência, é maturidade, é olhar para a situação com honestidade. Se alguém não te valoriza, aceite, não como algo definitivo, mas como o que é agora. E a partir disso, decida. O que você vai fazer com essa verdade? Vai continuar insistindo? Ou vai usar essa clareza como combustível para mudar de direção? Os estoicos também praticavam a indiferença em relação ao que não importava. Não é sobre ser frio, mas sobre não se afetar por tudo. Uma mensagem não respondida não precisa te destruir. Um comentário indiferente não precisa te ferir. Um silêncio inesperado não precisa virar tragédia. Quando você domina a si mesmo, o outro perde o poder sobre você. E talvez o mais bonito dessa mentalidade seja o foco na virtude. Para os estoicos, viver bem era viver com coragem, sabedoria, justiça e autocontrole. Não era ser amado, era ser inteiro. Não era ser desejado, era ser coerente. E essa coerência, com o tempo, brilha. Porque quem vive de acordo com seus valores se torna raro. E tudo que é raro é valioso. Eles também ensinavam a ver a vida de cima, como se você pudesse observar tudo de uma perspectiva maior. Isso ajuda, porque quando você está preso a alguém que não te valoriza, enxerga tudo por uma lente pequena, imediata, emocional. Mas se você se perguntar, daqui 5 anos, isso ainda vai importar? A resposta quase sempre traz alívio. Por fim, a mentalidade estoica te ensina a ser suficiente para si, a não precisar da validação de ninguém para se sentir bem, a encontrar valor em quem você é, no que constrói, no que sente quando está só. E essa autonomia emocional é libertadora. Porque quando você não precisa ser amado, você se torna naturalmente amável. Quando não implora por atenção, você se torna interessante. E quando vive a partir de quem é, e não do que querem que você seja, você não precisa mais ser escolhido.
porque você já se escolheu. E ninguém tira isso de você. Sexto, reconstrua seus limites. Quando alguém não te valoriza, a tendência é abrir mão de tudo para tentar ser aceito. Você começa a dizer sim quando queria dizer não. Começa a estar sempre disponível, mesmo quando isso te custa. Tolera comportamentos que machucam. Justifica o injustificável. E aos poucos, sem perceber, seus limites desaparecem. Você se dissolve na tentativa de manter alguém por perto. Mas o preço é alto. Você deixa de estar perto de si mesmo. Os estoicos sabiam que a verdadeira liberdade está em viver de acordo com seus princípios. E isso começa pelos limites. Limite não é muro, é definição, é clareza, é saber onde você termina e onde o outro começa. Quando você não tem limites, você permite tudo. E quem permite tudo é tratado de qualquer forma. Reconstruir seus limites é, antes de tudo, um ato de amor próprio. É dizer para si: eu mereço ser tratado com respeito. E depois, transformar essa frase em ação. O primeiro passo é identificar onde você tem se perdido. Em que momentos você se calou quando deveria ter falado? Quantas vezes você aceitou ser uma opção de última hora? Quantas vezes alguém cruzou uma linha e você fingiu que não viu? Essas pequenas concessões acumuladas viram permissões silenciosas. E sem perceber, você ensina o outro a te tratar mal. O segundo passo é redefinir seus padrões. O que você aceita a partir de agora? Quais são os comportamentos que não tolera mais? Quais atitudes precisam ter consequências? Essa clareza interna é essencial. Você não pode defender um limite que ainda não conhece. O terceiro passo é comunicar seus limites, mas principalmente sustentá-los. Não é sobre fazer escândalo, é sobre consistência. Se antes você respondia a qualquer hora, agora responde quando for saudável para você. Se antes aceitava convites de última hora sem pensar, agora você prioriza seus planos. Se antes você dizia sim com medo de ser rejeitado, agora você escolhe dizer não, com firmeza e tranquilidade. Esse processo causa estranhamento. A pessoa acostumada a te ter sempre por perto vai reagir. Pode reclamar, tentar te manipular, dizer que você está frio, que mudou. E sabe o que é curioso? Está certo. Você mudou. E isso é exatamente o que precisava acontecer. É nesse ponto que muitos voltam atrás. Recuam, porque dá medo, porque parece que você vai perder quem ama. Mas a verdade é, se alguém só fica com você quando você não tem limites, essa pessoa nunca esteve de verdade. Ela estava com o que você permitia ser, não com quem você realmente é. Os estoicos ensinavam que manter sua integridade é mais importante do que agradar, que viver de acordo com seus valores é o único caminho para uma vida digna, e que às vezes proteger sua paz significa perder quem nunca soube respeitá-la. Com o tempo, seus novos limites mudam tudo. Quem te usava como plano B começa a perceber que agora há consequências. Quem só aparecia quando queria algo começa a hesitar. E quem realmente te respeita se aproxima ainda mais. Porque os limites não afastam o amor verdadeiro. Eles filtram, eles protegem, eles preservam. Reconstruir seus limites não é dizer não ao outro, é dizer sim a você. É escolher parar de se machucar tentando agradar. É lembrar todos os dias que sua presença é valiosa demais para ser entregue a quem não sabe cuidar. E quando você vive assim, as pessoas certas permanecem, as erradas se afastam, e você, enfim, se reencontra. 7. A paradoxa da atração. Quanto mais você corre atrás, mais o outro se afasta. Quanto mais você tenta agradar, menos é valorizado. Quanto mais você se entrega, mais invisível parece se tornar. E isso dói. Dói porque parece injusto. Dói porque você só queria ser visto, reconhecido, correspondido. Mas essa dor carrega uma verdade profunda que poucos têm coragem de encarar. O excesso de entrega, quando não há reciprocidade, diminui o seu valor percebido. E essa é a essência da paradoxal e poderosa lógica da atração. Os estoicos enxergaram isso muito antes da psicologia moderna. Eles sabiam que o ser humano valoriza o que não tem fácil, o que precisa conquistar.
o que exige presença e esforço. E por isso, insistir demais em alguém que não te valoriza, além de desgastante, é contraproducente. Quanto mais você demonstra a necessidade, menos interessante se torna. Porque a necessidade transmite carência, e a carência repele. A paradoxal verdade é esta: quando você para de perseguir, o outro começa a se mover. Não porque você venceu o jogo, mas porque a dinâmica muda. Você sai da posição de quem implora e entra na posição de quem escolhe. Você sai da ansiedade e entra na presença. E essa mudança, por mais silenciosa que seja, é sentida. O primeiro passo é parar completamente com os comportamentos de busca. Parar de enviar mensagens quando o silêncio do outro é constante. Parar de se moldar para ser aceito. Parar de fazer tudo sozinho. Não como punição, mas como libertação. Porque se não há reciprocidade, o que você está alimentando não é um relacionamento, é um desgaste emocional. O segundo passo é investir em si, de verdade. Não para parecer ocupado, mas para estar presente em sua própria vida. Comece a cuidar da sua saúde, a retomar projetos, a se reconectar com pessoas que te nutrem. Porque quando você se preenche, o outro deixa de ser um centro e passa a ser apenas uma parte. Talvez nem isso. Esse movimento cria espaço. E onde há espaço, surge a curiosidade. O outro começa a se perguntar: por que ele mudou? Será que conheceu alguém? Será que me esqueceu? Esse desconforto ativa o desejo. E o desejo gera movimento. É aí que a pessoa que te ignorava começa a procurar. Mas agora, você já não está esperando. É importante lembrar: isso não é manipulação. Isso é um realinhamento saudável da energia. É parar de doar tudo para quem não dá nada. É deixar que o outro sinta sua falta. E se não sentir, é porque nunca esteve com você de verdade. Os estoicos chamavam isso de não se apegar ao resultado. Agir com virtude, com clareza, com propósito, mas sem expectativa. E essa postura te dá um poder calmo, uma confiança serena. Porque você percebe que não precisa de ninguém para se sentir completo. E é exatamente aí que você começa a atrair o que antes corria atrás. A paradoxa da atração nos ensina que o segredo não é dar mais, é se dar valor. Não é correr atrás, é parar e ver quem realmente fica, porque quem te ama de verdade não precisa ser perseguido. Vai até você, porque sabe o que tem e não quer perder. Oitavo, mude você, não o outro. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar os outros, tentando fazer com que alguém as ame, as valorize, as veja. E nesse esforço silencioso, cansativo, desesperado, vão se esquecendo de si. Porque quanto mais você tenta transformar alguém que não quer mudar, mais você se afasta da única mudança que realmente está nas suas mãos. A sua. Os estoicos eram claros sobre isso. O que está fora do seu controle não deve dominar sua paz. E isso inclui o comportamento de quem você ama. Suas atitudes, suas palavras, seus silêncios. Você não pode forçar ninguém a te dar o que você merece, mas pode e deve decidir não aceitar menos do que isso. Tudo começa quando você vira o foco. Quando para de se perguntar por que ele não muda e começa a se perguntar por que ainda estou aqui aceitando isso. Essa pergunta é dolorosa, mas é libertadora, porque coloca a responsabilidade onde ela realmente está, nas suas escolhas. O primeiro passo é parar de reagir ao outro, parar de tentar provar que merece ser amado, parar de ajustar cada palavra, cada gesto, para não incomodar, e começar a se olhar. O que você precisa curar? O que você deixou de lado por alguém? O que em você ainda busca aprovação externa para se sentir bem? O segundo passo é reconstruir sua identidade fora desse vínculo. Voltar a fazer o que te faz bem. Voltar a sonhar seus próprios sonhos. Voltar a ter rotina, foco, direção. Não como forma de parecer melhor, mas como forma de se reencontrar. Porque quando você se reconecta com sua verdade, a necessidade de ser aceito se dissolve. E o terceiro passo é manter essa mudança mesmo se ninguém notar. Mesmo se a pessoa continuar igual.
Porque o objetivo não é mais ser visto, é se ver, é se respeitar, é entender que o amor próprio é a base de toda relação saudável e que se o outro não acompanha esse novo nível, talvez nunca tenha sido capaz de te acompanhar de verdade. Algo mágico acontece quando você muda de verdade. Sua energia muda, sua postura muda, sua presença muda. E as pessoas sentem isso. Às vezes quem te tratava com descaso começa a se incomodar, a te procurar, a tentar entender o que aconteceu. Mas agora, você não está mais esperando por isso. Agora você tem escolhas. Agora você tem clareza. Agora você não implora, não insiste, não se encolhe, porque entendeu que não adianta tentar consertar o outro, enquanto você se quebra no processo. E isso muda tudo. Os estoicos sabiam, o verdadeiro poder não está em transformar os outros, mas em transformar a si mesmo. Quando você muda, a vida muda. E mesmo que nada ao redor mude, você já venceu, porque voltou a ser inteiro. E alguém inteiro não precisa ser completado, só precisa ser respeitado. Agora você sabe. Não precisa correr atrás. Não precisa implorar, provar, se moldar. O que você precisa é se lembrar de quem você é. Porque quando você muda por dentro, tudo à sua volta começa a responder. Não é mágica. É presença. É energia. É clareza. Talvez aquela pessoa que não te valorizava volte a te procurar. Talvez não. Mas isso já não importa tanto assim. Porque agora você não está mais esperando. Agora você está inteiro. Agora você está em paz. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em ser inabalável diante do que não se pode controlar. E é exatamente isso que você começou a construir aqui. Força interior, autonomia emocional, amor próprio real. Se essa mensagem falou com você, se tocou alguma parte sua que estava esquecida, se inscreve no canal, ative as notificações e volte sempre que precisar se lembrar. Você não está sozinho.